Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento. Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Coração. Mas não é um coração afetivo, não. Mas embora a gente vai trabalhar um pouquinho da parte emocional. Nós vamos falar com um médico que é cardiologista e ele faz caminhadas gratuitas com as pessoas para ajudar a ter bem-estar, para poder ter longevidade, para poder cuidar da vida, em vários aspectos. E ele é médico cardiologista, Dr. Marcelo de Oliveira Amoito. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos junto. Primeiro eu quero saber o seguinte. Você é médico cardiologista, e aí eu sei que você faz caminhadas gratuitas. Uma vez você falou que fez caminhada, tinha 40 pessoas. Sim. São gratuitas. Sim. Mas você é médico cardiologista. De onde veio essa ideia e por quê? Tá. A ideia veio de um programa americano, né, que é o Walk with a Doc, que a gente já traduziu, passou por Caminho com o Médico, e aí a gente usa o Caminho com o Médico Jundiaí, e que, preocupado com os seus pacientes, porque ele tinha sempre a sala cheia, mas pacientes sedentários, com mais peso, né, ele fez o convite de caminhar. E sempre defendendo que a caminhada é o melhor remédio, como já dizia o Hipócrates lá atrás, ele deixa isso bem claro na hora que você lê o texto dele. Sim. Então ele falou, eu vou usar do simples para se tornar muito benéfico. E começou a levar, vai daqui, vai dali, vai crescendo. E aí se criou uma organização, o Caminho com o Médico, que está em quase todos os estados americanos e começou a se difundir pelo mundo. Aí a gente comprou a ideia, né, entendeu a ideia, né, e começou, por um simples cadastro, você conversa com a equipe e eles falaram, não, tudo bem, a partir de agora Jundiaí é seu. E aí a gente começou. Isso tem 4 anos. 4 anos. A gente começou dia 20 de outubro de 2020, todo mundo com máscara. E aí depois foi indo. O melhor quórum foi quando a gente falou sobre o câncer de mama, foram 40 pessoas. E sempre buscando isso, né? Aqueles pilares que eu te falei, já volto a falar, né? Que é compartilhar o conhecimento, eu conhecer pessoas, porque a conexão entre pessoas, né? Mostra que a gente tem que ser incluso, tem que respeitar as diversidades, compartilhar o conhecimento. Sempre a gente leva alguém para falar sobre algum assunto, médico ou não médico. Então tem uma mini palestra, Mini palestra 15 minutos, a gente tem um educador físico que faz a parte de alongamento e saímos. Na caminhada você fica à vontade de chegar e tirar alguma dúvida comigo em relação a cardiologia ou qualquer coisa. Então às vezes vem perguntas inusitadas que você tem que ajudar, mas na maioria das vezes, no meu caso, tem vindo muita coisa de cardiologia. Tá. O educador físico também se oferece, né, para ajudar. Aí a gente faz a volta, hoje a gente usa o Parque da Cidade, né, que é lá, uns 2 quilômetros, e volta, ele relaxa de novo e aí a gente já deixa marcado a próxima. Que legal. É um evento muito gratuito, bom. Que isso é muito bacana, acho que isso é o mais interessante. Mas eu fiz esse adendo aqui para introduzir o tema do programa, que é sobre hipertensão, né? Pressão alta. E aí eu falei, não posso deixar de falar, porque assim, é uma coisa gratuita que ele faz, é um médico, né? A ideia já existia fora do país, e aí propagou e que legal. Então, as pessoas de casa depois quiserem saber, porque é interessante, é de utilidade pública, né? Como que faz para saber? Aliás, já pode falar. Hoje, se você entrar ou no site do Walk with a Doc, como está em inglês, a gente acha meio difícil, ou Caminho com o Médico, se você escrever, a hora que você bate a palavra lá no site Jundiaí, sai o nosso endereço e sai onde que é o Parque da Cidade. A gente sempre usa o Parque da Cidade. Que legal. Porque é fácil acesso, tem estacionamento, tudo, é gigantesco. Pode contar comigo, um dia eu vou lá. Tá bom? Tamo junto, isso aí pra gente é muito importante. Bom, mas nossos queridos telespectadores, pessoal de casa, muitos às vezes tomam remédio de pressão alta ou tem parente ou conhecido que tem pressão alta e hipertensão. Primeiro nós queremos definir o que é pressão alta, né?
Porque a pressão, ela oscila. O que é pressão Isso. alta? E se existe diferença de idade, mulher e homem? Primeiro vamos classificar. O que é pressão alta? Tá. Pressão alta, quando que chega pra gente? Medidas sustentadas de acima de 14,8. Tá. Então, sustentada é o quê? 3 medidas que a gente faz numa consulta, ou que ele vem com uma história de 2, 3 dias que não está baixando. Porque às vezes você pode ter um episódio, teve algum problema no trabalho, no trânsito, tal, mediu e está mais alto. No outro dia está normal, mas quando ela se sustenta acima de 14,8, opa, Tá. liga o alerta. E aí, a partir daí, a gente pesquisa. Em relação ao número entre homens e pessoas, entre a porcentagem, no Brasil é muito parecida. A preocupação, que isso eu gosto sempre de falar, que a gente está hoje no Brasil com 30% de hipertensos. 30, Faz a conta. De 130 pessoas De são. 130 são das 60 milhões de pessoas, né? 220 milhões nós estamos de habitantes, 30%, 67 milhões. E um detalhe, 10% estão no nível 12,8, 13,8. Tem 20% que não está nos níveis terapêuticos. Então, Entendi. Então é um problema... desafio muito grande. Por isso que quando a gente conversou, eu falei, não, vamos falar de Vamos pressão. falar sobre isso. É muito. E tem muita coisa que a gente vai poder ir fazendo, né, com mudança de estilo de vida que melhora. A gente estava conversando antes nos bastidores que você escolheu a cardiologia porque falou que o coração, tudo mexe no coração, tudo né? mexe. Uma emoção, Outra. né? O coração mexe tudo. Tá, beleza. Mas quais são as principais causas de hipertensão? Tá, Porque hoje, a gente descobrindo as causas, a gente também pode se prevenir. não, hoje é sedentarismo, cigarro, obesidade, o estresse, que são o que é mais comum. Mais comum. E às vezes algumas doenças associadas. Hipotireoidismo, diabetes, o colesterol. Então que eles podem junto aí deixar o vaso um pouquinho mais duro, que você vai ter que trabalhar com uma pressão um pouco mais alta. Entendi. Tá. E aí, essas são as causas. Quais são as orientações que o doutor costuma dar no consultório para a gente poder prevenir a pressão alta? E se tiver que tomar algum medicamento, quais são os tipos de medicamento que é usado para controlar a pressão? Sim. Hoje, o que a gente tem feito? Primeiro, a hora que você chega, a gente avalia e classifica. É um estágio 1, é um estágio 2, 3, e o que a gente sempre propõe. Estágios mais simples, como o estágio 1, mudança de estilo de vida. Uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, eu falo sempre da alimentação. A gente come com muito sal. Porque é cultura, é a nossa culinária, a nossa gastronomia. Então a gente tem que trabalhar com um pouco disso. Eu até brinco, hoje, para você tem gente que fica brava, para as coisas funcionarem, é a tampinha da caneta, Bic, de sal, mas é para o almoço e para o jantar. A gente não faz tampinha isso. Bic? Isso. É Sim. Para dar, a gente usa até 10 gramas de sal por dia, é muito alto. A gente tem que usar E o um recomendado? 5. Então daria mais ou menos isso. Até porque, além disso... E quem toma aquela cervejinha ainda põe um limãozinho e sal ainda? Delícia. É gostoso para tomar, né? Mas depois vem o shoyu. Tem muita gente que usa shoyu. Tem muita gente que tempera com shoyu. Então, a gente vai se estruturando. Então, primeiro a gente faz essas mudanças, pede para atividade física. É fundamental que hoje você caminhe, aí volta até no projeto lá, né? Que é a caminhada, porque você vai caminhar, você vai vasodilatar, você vai perder peso, a pressão vai cair, você vai melhorar em todos os sentidos. É óbvio, diminuir o álcool, a gente nunca vai falar para virar um abstêmio aí, mas diminuir, ter o bom senso. Controle do estresse, dormir bem, porque a apneia do sono indiretamente, até diretamente mexe com a pressão. Então a gente faz isso. Aí, não deu certo, eu vou tratar. Hoje, se a gente comparar com 20, 30 anos, a gente tinha 1, 2 classes de remédios. Hoje a gente tem vários e a gente faz várias associações. Sim. Então você tem inibidores, você tem diuréticos, você tem vasodilatadores diretos, que aí você vai conversando, né? Cada um tem um perfil. Aí você vai entendendo o paciente, aí você vai manejando, fazendo o manejo das drogas. Entendi. E sempre
alguns exames. Por quê? Qual que é o grande problema da pressão alta que assusta quando a gente tem os 30% de hipertenso? Se eu não tratar, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a gente deixa, está sempre nos textos, é a lesão de órgão-alvo. Ela vai mexer com o seu cérebro, pode ter um AVC, ela vai mexer com o seu coração e ela vai mexer com o seu rim. Então, se você o grande tem problema lesão, da pressão é que ela mexe nesses órgãos alvos. Isso. Lesão de órgão-alvo, você vai ver isso na literatura, que eu tenho que proteger. Entendi. Então, a hora que você chega, o que eu vou fazer? Um eletro, ureia e creatinina, ver um ecocardiograma, vou te testar fazendo um teste, e aí você vai fazendo o manejo. Ureia e creatinina, você está vendo função renal, é isso? Para ver o rim. Isso. Né? O eletrocardiograma, ver como que está os pulsos tá ali no coração. Pulsos. E a parte... Esse eu acho que é mais o principal. E aí, eu acho que ficaria no principal, outras coisas, você vai pedir potássio, tal, tudo, a glicemia, os colesteróis, tal, tudo, para você seguir um caminho e discutir com o paciente, tá acontecendo isso, vamos para... Tá. Nós vamos voltar daqui a pouco, no próximo bloco, com mais dicas para você melhorar a sua saúde cardíaca aqui com o Dr. Marcelo Amoedo. Já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando sobre hipertensão. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Amoedo, Marcelo de Oliveira Amoedo, que tem o projeto da caminhada, conversa, Caminho com Médico, né? Caminho com Médico Caminho com Médico Jundiaí, no Parque da Cidade, gratuito. E também vamos falar agora sobre os tipos de tratamento para pessoas que têm hipertensão, mas, por exemplo, o tratamento para um idoso e para uma criança é diferente, né? Diferente. O que a gente sempre preconiza? A criança, ela vem com algumas coisas, às vezes são erros alimentares, que você corrigindo e botando a criança para se exercitar, é raro. Eu até discutir com um colega pediatra e ele falou, eu raramente trato. Se precisar eu encaminho, mas eu corrijo muito com alimentação e coisa. Porque a gente até brinca, né? Às vezes quando vem a criança, mas ele come muito chocolate, mas é ele que compra. Alguém compra e deixa lá. Então, não tem cartão de crédito, não tem carteira, né? Então a gente trata. E o vozinho, a gente está envelhecendo, então a gente tem que envelhecer bem. Nós estamos aí, eu acredito que em 2050 a gente vai ter mais de 2 bilhões de velhos. A gente gravou um episódio eu acredito, com a doutora Carolina. Eu acredito que ela deve ter deixado isso. Ela falou que vai inverter, vai ter mais idoso do que crianças e adolescentes. Então, para ele viver bem, então ele vai ter que tratar da pressão, porque a partir dos 65 anos, a chance da gente ficar hipertenso é muito maior do que antes disso. Sim. Mas eu não posso ser radical e entrar com doses pesadas. Por quê? Porque aí eu posso criar um outro problema. O vozinho pode fazer uma hipotensão, uma pressão baixa e, por exemplo, ter uma fratura. E uma fratura com mais de 65 anos, amigo, é uma comorbidade muito importante. Eles aumentam quase 30% a chance de morrer.
porque ficam acamados, porque vão precisar de mais remédios, então é muito mais difícil. Então a gente tem que ter sempre o equilíbrio, eu uso muito essa palavra. E ter o bom senso, tanto para a criança como para as outras, né? Porque como o indivíduo é único, você é diferente dele, que é diferente de mim e tal. Então a gente tem que seguir um padrão de um bom manejo. Sim. Mas eu sempre gosto de citar isso da criança e do pessoal, da melhor idade, né? Às vezes eu não gosto que fale que é velho, né? Então, da melhor idade. Sim. Ó, você que é mais idoso, nada de tomar remédio do outro, porque olha que perigo. Se você tem uma hipotensão, vem a cair, tem uma fratura, é terrível. A recuperação no idoso, quebra, fratura. E a gente sabe que o idoso ele tem uma perda, né, de massa magra, que é a músculo, e aí isso deixa mais frágil, então cuidado com a automedicação, sempre consultar. Muito, isso e aí, importante a forma que você falou, que você vai gradualmente analisando. Gradualmente você vai analisando. Porque senão uma hipotensão corrige um problema, vai gerar outro porque assim, bem pior. Um exemplo que eu vou dar. Para o mais idoso, a gente não dá diurético, porque o diurético você vai eliminar muita água, e aí a pressão cai. E aí é onde que corre. Então, quando ele estabiliza, uma das coisas que a gente tira é o diurético. Ah, entendi. E os outros a gente vai fazendo o manejo com equilíbrio. Vai manejando. Muito bom. Agora eu queria saber, assim, quais são os exames que a gente pode diagnosticar a pressão? Porque, assim, tem pessoa que vai no consultório e aí fica nervoso, a pressão sobe. Sim. E tem pessoa que começa a respirar melhor, a pressão dele... Existe algum exame que eu consigo monitorar, que pega a pressão o dia todo, ou eu consigo monitorar? Sim, sim. Em relação àquela pessoa, por exemplo, e vai servir para todos os casos, mas a pessoa que fica, às vezes, mais preocupada de ir no médico, que é a hipertensão do jaleco branco, a gente tem um mapa, que é o aparelhinho, que vai ficar com você, a cada 20 minutos ele infla, inclusive quando você estiver dormindo. Então ele vai fazer eu até deixo bem claro, vai sair um mapinha aqui para mim que eu vou te orientar o que aconteceu. E o que a gente quer que aconteça de bom? Que você não tenha o pico hipertensivo, talvez tenha a hora que coloque, porque ele incomoda um pouco, e a hora que tire, mas passe o dia e a noite bem. E com a noite com um detalhe, a hora que você vai dormir, a gente tem o que é chamado de descenso, ou seja, a pressão cai um pouquinho, porque você vai relaxar. E depois ela acaba subindo para a hora que você acorda. Então, o mapa é um primeiro exame que a gente gosta muito de fazer e que ajuda muito, me dá muita informação. Sim. E aí, né, você sempre direcionando, cada caso é um caso, então ele ajuda. Outros exames, o eletro, para ver a parte elétrica, o ecocardiograma para ver a parte funcional, por quê? Muitas vezes a hipertensão é silenciosa. Então, ele chega descompensado, ele já chega com lesão de órgão-alvo. Então, a gente pega corações como se tivessem feito musculação, que a gente chama de hipertrofia, ou dilatados. Certo. Então, isso me dá essa informação. O eletro, a parte elétrica, o mapa, como a gente falou, e os exames de sangue aí para ver se tem alguma outra patologia associada. Entendi. Então, isso aí ajuda demais. Esses são os exames que ajudam a fazer... É o simples que vai te ajudar demais no consultório, Marcelo. Isso aí, eu até falo, traz, que a gente tem muita coisa para conversar aqui. E aí, cada resultado você vai trabalhando com o paciente. Sim, muito bom. E outra coisa que eu tenho dúvida são as arritmias, né? A arritmia, o que é arritmia e como que a gente faz para diagnosticar casos de arritmia? Porque tem pessoas que têm que tomar remédio para o coração, fica descompassado, sim, né? Sim. A arritmia a gente sempre vai dividir, ou ela pode ser a bradiarritmia, que é menos de 50 batimentos por minuto, e a taquicardia, que é acima, ou o ataque à arritmia acima de 100. Tá. Então, a partir disso, a gente vê o que vai usar. Abaixo de 50, que tem sintomas, ele tem algumas alterações, a gente avalia, e se tiver indicação, marca passo. E as taquicardias, hoje você tem medicações e tem até a modernidade, que é o estudo eletrofisiológico. E você faz um cateterismo elétrico, vamos dizer assim,
e vai lá e acha o canalzinho que está fazendo a palpitação. E vai lá e queima quase 99%, 100% de cura em alguns casos. Certo. E isso que é. E a queixa que vem pra gente, a maioria das vezes é palpitação. Palpitação. A bradicardia, essa frequência abaixo, é do mais idoso. Por quê? Você vai envelhecer, o seu sistema elétrico, sua bateria também vai envelhecer. Então, é degenerativo. E aí, eu boto um marca-passo, rodou. Aí a gente volta tudo aquilo lá. Nós estamos envelhecendo, a Carolina te falou isso, né? Então, a gente tem que envelhecer bem. Então, tem que cuidar. E eu queria também falar sobre pressão baixa, porque tem a pressão alta e a pressão baixa. Quando que a pressão baixa é uma patologia? Porque tem pessoas que vivem, minha pressão é baixa e vive normal. Vive normal. Isso não causa problema? Não causa problema, segue o jogo. Aí, essas situações de hipotensão é quando você tem sintoma. Você trabalha com ela e tem a síncope, o desmaio. Isso, então tem pessoas que desmaiam. Isso, que aí tem síndromes por trás que você acaba pesquisando. O que a gente pede para esses pacientes quando tem o diagnóstico? Hidratação, bastante. Às vezes até abusar e pegar uma azeitoninha lá para sempre trabalhar. E aí ver realmente qual é a causa, fazer alguns exames. Específicos. Que vem por que isso acontece. Entendi. Porque às vezes tem pessoas que têm pressão baixa e às vezes passam mal também. Sim. Passam mal, uma caminhada, uma coisa, acaba... Sim, aí então aí a gente vê. Não é muito comum. Não, assim, mais alta, né? Mais alta. Alta. E a maioria das pressões altas, elas estão ligadas à parte genética ou comportamental? Você tem situações genéticas. Tem situações genéticas. Mas é mais comportamental. Por quê? A gente vai voltar nas causas, né? Sódio, cigarro, sedentarismo. São fatores modificáveis, né? Você pode parar de fumar, você pode tentar perder peso, você pode se exercitar, você pode diminuir o sal da comida. Isso. Não é, né? E se precisar, procure um cardiologista, vai lá fazer a caminhada no parque da cidade. Aliás, nós temos uma região muito privilegiada, um parque lindo. Maravilhoso. Agora o mundo das crianças. Meu filho ama aquele negócio lá. Minhas filhas também. Muito gostoso. Tem uma pistinha de semáforo para quem tem bicicleta, que ensina as crianças a respeitar as leis de trânsito. Eu vi. A criança para, aí tem uma faixa de pedestre. Aí depois abre o semáforo, as crianças passam de bicicleta e tem para assinar leis de trânsito para o filho. É muito legal, muito interessante. Eles respeitam, mas na hora que dá o verde também, eles já fazem com pista de corrida. Muito bom. Bacana. Pessoal, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. A simpatia aqui, doutor Marcelo de Oliveira Amoedo, cardiologista, falou sobre hipertensão, pressão baixa também. E tem a caminhada, se quiserem procurar, caminhada... Caminho com Médico. Se você quiser colocar no Google, né, lá, procurar e aí a hora que ele já direciona, né, mesmo em inglês ele direciona, você clica e ele só colocar a cidade ou qualquer CEP da cidade, aí ele encaminha pra gente. Eu vou lá. Pode prometer. Já tá convidado. Eu vou lá, tá bom? Beijo no coração de vocês e esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10.